Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comportamentos que fazem a ansiedade aumentar. Você já parou para pensar que existem alguns comportamentos que fazem aumentar a ansiedade, fazem a ansiedade ser disfuncional, trazendo prejuízos, limitando a pessoa, prejudicando. Por quê? Porque essa ansiedade acaba ficando alterada. Então, o vídeo de hoje é justamente para a gente começar a aprender a identificar, porque muitas pessoas falam em controle. Nós vamos aprender aqui a aprender a lidar, porque quando nós, com nem tudo nós temos o poder de controlar, mas quando nós entendemos a situação, fica mais fácil aprender a lidar e aquilo que incomoda não incomodar mais. É essa a ideia, tá certo? Então vamos lá. O primeiro comportamento que faz a ansiedade aumentar é o quê? Focar nos sintomas. Então, independente se é ansiedade, se é transtorno do pânico, a pessoa focar nos sintomas. Lembra, aonde a gente foca, aumenta. Então, quanto mais nós focamos nos sintomas físicos, por exemplo, taquicardia, coração acelerado, boca seca, tremor, tontura, vertigem, que não é a vertigem é algo mais leve, você vira a cabeça e fica um pouco tonto. Tem pessoas que têm uma sensação de que a cabeça tá crescendo, porque cada um vai ter uma percepção dessa realidade, dessa situação que está vivenciando. O sintoma ele é muito subjetivo, é muito individual de cada pessoa. Então cada um vai se manifestar de uma forma essa ansiedade. Por isso que são tantos sintomas. Eu trago aqui apenas alguns sintomas que são os mais comuns que a gente escuta as pessoas falando, né? E eu escuto muito isso no consultório. Então, quando você foca nos sintomas, a tendência é você aumentar o medo, aumentar a preocupação e piorar a situação. Porque nós temos uma falsa ideia, é como se fosse uma busca de segurança, de que quanto mais eu olho, eu vou tentar resolver. E essa preocupação, na verdade, piora a situação, porque é como se colocasse um fermentozinho ali e crescesse, né? Aquele medo, aquele sintoma, ele aumenta. Observa, quanto mais você foca no sintoma, no que você está sentindo, mais aumenta. E a pessoa ansiosa, ela é como se fosse um radarzinho de sintomas. Ela percebe variações no corpo. Mas essas variações todos nós temos, está numa margem de segurança. Só que a pessoa ansiosa, ela é mais atenta a isso, ela é mais sensível a isso. Então, por isso que ela percebe mais rápido. Ela percebe além do que as outras pessoas que não têm ansiedade elevada, elas não percebem. Né? Então, focar no sintoma, isso faz aumentar a ansiedade. Um outro ponto importante é a respiração. Respirar rápido demais. Observa, a respiração, ela é essencial para a nossa vida. E às vezes a pessoa não percebe que um dos gatilhos que começa a ter crise de ansiedade é por conta da respiração rápida. Uma respiração ofegante, isso faz com que aumente os sintomas de ansiedade, aumenta a ansiedade em si, aquela ansiedade ela começa a me prejudicar. Por quê? Porque eu começo a sentir os gatilhos, eu começo a ficar inquieta por conta dessa respiração. Ela causa também essa tensão muscular, por quê? É como se a gente estivesse pronto para lutar ou para fugir. Vai acontecer alguma coisa, e a pessoa fica alarmada, ela fica observando, ela fica hipervigilante, né? Então, por isso que é importante trabalhar a respiração. Se você começou a sentir alguns sintomas, peraí, eu já identifiquei, estou com ansiedade. Então, deixa eu observar minha respiração. Será que eu não estou respirando rápido e curto demais? Por isso que a sensação parece que não está preenchendo, aquele ar não está sendo suficiente? Então, é lembrar, fazer uma respiração mais lenta, isso ajuda bastante, porque dependendo da respiração, se ela for muito rápida e curta, aumenta algum dos sintomas, por exemplo, formigamento, né, tontura, um mal-estar por conta dessa respiração que é muito rápida e curta, tá certo? Então ficar atento a isso. Então observar, né, esses comportamentos da respiração mais rápida faz com que a pessoa comece a se sentir mal. Então ficar atento e observar. Comecei a não me sentir bem, em primeiro lugar, como é que tá minha respiração? Então você ficar observando isso e deixá-la mais lenta, respirar com mais calma, mais tranquilidade, enquanto você observa os seus comportamentos, tá certo?
Não questionar é um outro comportamento que aumenta a ansiedade. É quando eu só aceito, olha, eu tô ansiosa, mas eu não faço nada para mudar, eu não questiono os meus pensamentos. O que eu tô pensando? Eu tô refletindo? Eu tô fazendo metacognição? O que é metacognição? É pensar sobre o meu próprio pensamento. Eu tô refletindo, o que eu tô sentindo? Mas se eu tô bem, o ambiente onde eu tô tá seguro, eu tô segura, não tá tendo nada, eu comecei a sentir isso. O que acontece? É você parar uns minutinhos e pensar. Às vezes, externamente tá tudo bem, não tem nenhum perigo. Mas algo interno, talvez os meus pensamentos, como que eu tô vendo o meu dia hoje, como que tá o meu humor. Então, essa reflexão, esse questionar os pensamentos, passam muitos pensamentos ao longo do nosso dia na nossa cabeça e isso é involuntário. Ele vem na nossa cabeça. Entende? Como ele vem na nossa cabeça, a gente não precisa aceitar que é real, que é verdade. Só o que eu tô pensando é verdade. Só vai ser verdade se você trouxer para a tua realidade. Porque às vezes, trazendo para a tua realidade, aquilo não vai se adaptar, não vai fazer sentido. Lembra de possibilidade, de probabilidade, questionar aquele pensamento. Então, o não questionar, você só aceitar, nossa, eu tô sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Baseado em quê? Faça esse questionamento, traga para a tua vida, para a tua realidade. Lembra? Tem que trazer, é algo muito subjetivo, é particular de cada um. Dentro da tua realidade, isso é possível acontecer? Já aconteceu em outras épocas? Isso se repete ou não? É só um medo que aconteça? Então, essa reflexão, ela é muito necessária para te ajudar a acalmar e aprender a lidar com a ansiedade elevada. Tá certo? Então, o não questionar, só aceitar o que eu pensei é verdade, eu senti é verdade. Não. Lembra que a emoção, ela tá muito ligada ao que você pensou. Às vezes é muito mais fácil a gente acessar pelas nossas emoções os nossos pensamentos. A gente aprende isso na terapia, a acessar os pensamentos. O que eu tô pensando? O que tá passando na minha cabeça? Por quê? Porque daí é fácil, porque muitas pessoas se guiam pelas emoções. Eu não tenho como parar de sentir, por exemplo, o coração está acelerado, não tem como parar de olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu quero que pare agora. Não está sob o meu controle. Mas eu posso tirar o foco interno e colocar no externo, olhar alguma paisagem, buscar focar em outra coisa, mas isso é treino também. É treino. Então, por isso que o fato de você treinar esse diálogo interno, treinar e identificar os pensamentos, questionar esses pensamentos, não assumir tudo como se fosse verdade absoluta, faz com que você comece a separar o real do imaginário. Aqui tudo pode acontecer, na realidade nem tudo. Então, por isso que a gente vai ter que fazer esse filtro, tá certo? Querer controlar tudo é um outro comportamento que aumenta a ansiedade. Então, querer controlar tudo, tá tudo sob o meu controle? Não, não necessariamente. Então, entender que tem coisas, por exemplo, relacionadas ao meu comportamento que eu posso controlar. Eu posso aprender a controlar. Talvez hoje eu não tenha um controle, mas eu posso aprender, eu posso treinar. Agora, o comportamento do outro eu não posso mudar o jeito que ele pensa. Ninguém muda ninguém. É importante a gente entender isso. Cada um tem um tempo para poder chegar, talvez, a pensar como a outra pessoa. Mas entender que eu não consigo controlar o outro. Tem pessoas que querem controlar o tempo inteiro as situações e isso gera frustração. Então, refletir com relação a isso. O que está sob o meu controle? O outro, as situações. Lembra, preocupação produtiva e improdutiva. Às vezes eu tô querendo controlar algo que não depende de mim, depende de outras pessoas envolvidas, depende da situação, não é o mesmo tempo que o meu. Então, exige aí a flexibilidade da pessoa, de entender que ela não precisa buscar segurança no controle total. Controle total nós não temos na nossa vida. Né? Então, entender isso. Controle total nós não temos. Então, e perceber que a vida vai se desenrolando, tem planejamento, isso sim. E eu posso ir me guiando por isso, pelas minhas metas, pelos meus objetivos, mas controle e certeza total que aquilo vai acontecer é frustração, porque nem sempre vai acontecer. Pode existir intercorrências, pode existir outras variáveis que vão afetar. E a flexibilidade me ajuda a entender, me ajuda a não sofrer tanto, perceber
o meu comprometimento com relação àquilo, àquela situação, isso ajuda também. Então, a flexibilidade, ela se faz necessária para ajudar a reduzir essa ansiedade, tá certo? E querer controlar os pensamentos é um outro comportamento que aumenta a ansiedade. Eu não posso pensar nisso. Gente, quanto mais a gente fala eu não posso pensar, mais eu vou pensar. Quanto mais eu falo eu não posso sentir, querer controlar pensamento, querer controlar a emoção, não é. Emoção é algo fisiológico. Estou com raiva, eu não tenho como controlar o impacto que isso gera, porque é automático. Eu senti aquilo, é algo fisiológico, eu vou sentir no meu corpo, porque é liberado substâncias na minha corrente sanguínea. Então eu vou sentir isso, mas o corpo ele absorve por um tempo. Agora, o que eu posso fazer é o quê? Controlar o meu comportamento baseado naquilo que eu senti. Isso sim eu posso controlar. E às vezes eu não tenho controle no momento, por quê? Porque eu não treinei, eu não sabia que existia essa possibilidade. Agora, quando você já tem esse conhecimento, você começa a perceber que não é o outro, eu tenho que trabalhar em mim. Se eu quero algumas mudanças, se eu não estou contente, o que eu posso fazer? Mas trabalhar em mim, não no outro. Não querer que o outro faça como eu quero, como eu planejo. Então, sempre direcionar para a gente, porque a gente vai tendo mais paz, nós vamos tendo mais paz, mais tranquilidade para lidar com as adversidades. Então, perceber que, observa se você não está tendo alguns comportamentos que facilitam aumentar essa ansiedade, ao invés de reduzir. Porque daí nós estamos saindo do imaginário e trazendo para a realidade. Olha, esses comportamentos, eles são disfuncionais. São atitudes que pioram a ansiedade. Se ela estava num nível normal, eu começo a aceitar todo e qualquer pensamento que vem na minha cabeça como verdade, eu começo a focar nos sintomas, eu começo a querer controlar as pessoas, querer que elas mudem, não que eu tenha que fazer um movimento. Então, querer controlar a emoção não posso sentir, eu só aumento, eu só faço com que esse é o combustível para essa ansiedade ficar elevada. Então, eu trago essa reflexão para que você comece a se observar e fazer de você um laboratório, para que você perceba, peraí, esse comportamento ele não me ajuda, ele me atrapalha. E daí você vai aprendendo a selecionar a qualidade dos seus pensamentos e entender que eu não consigo parar de pensar, mas eu posso trocar um pensamento ruim por um bom, e isso vai fazer melhorar o meu dia, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, espero que ele seja útil na sua vida. Se você gostou, curta, compartilhe. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!